tarde, pessoal. Eu sou a Luciana Freitas, representante da consultoria de segmentos da TOTUS. Vamos dar início a mais um evento Responde, dessa vez EFD Reinf, dentro desse segmento de eventos Responde que a gente vem fazendo com as linhas de produtos da TOTUS. Hoje vamos apresentar EFD Reinf com a linha de produtos do Proteus. Então teremos aqui a parte conceitual, eu vou passar para vocês, prazos, objetivo, finalidade, etc. Os conceitos básicos da EFD Reinf, dessa obrigação. E em seguida, na sequência, teremos a linha de produtos TOTUS, que vai falar das inovações, das criações para atender esta obrigação acessória, para atender a EFD Reinf. O que foi criado no Proteus, quais são as alterações, as características dessas criações, para que vocês consigam enviar e transmitir o arquivo. Antes da gente começar, eu queria só passar alguns recadinhos. Devido às alterações que ocorreram no portal recentemente, nós tivemos um probleminha com a parte dos banners, onde ficavam os links para a inscrição nos eventos da TOTUS. Então, a gente já pediu a correção, essa correção deve acontecer dentro em breve. Teremos mais eventos Responde durante o próximo mês. Nós tiramos da pauta da nossa agenda o próximo evento EFD Reinf, que aconteceria no mês de dezembro, e inserimos no lugar dele a reforma trabalhista, que é um pouco, nesse momento, um pouco mais urgente. Então, como ficou o nosso cronograma para dezembro? Na primeira semana de dezembro, 5 e 6, teremos a quarta rodada do E-Social com participação das linhas de produto. Então, no dia 5/12, na parte da manhã, será a linha de produtos da RM, na parte da tarde, das 15 às 17, a linha de produtos Proteus. No dia 6/12, a linha de produtos fala pela manhã sobre as criações para a DataSul. Isso no evento E-Social Responde. Na próxima semana, 13/12, na semana seguinte, teremos a terceira rodada da reforma trabalhista. Então, teremos nos dias 13 e 14. 13 na parte da manhã, a linha DataSul. 13 na parte da tarde, a linha de produtos Proteus. E 14 na parte da manhã, a linha RM. Lembrando que vocês podem se inscrever nesses eventos ainda pelo portal do cliente, só que tem que entrar lá na pesquisa e colocar Responde ou evento Responde. Ele vai trazer para vocês a relação dos eventos do mês de dezembro. Caso vocês não recebam o e-mail com o convite, com o link para a participação, basta entrar no portal, digitar Responde na pesquisa que ele traz para vocês a relação. De qualquer forma, o marketing está divulgando esses outros dois eventos e está encaminhando por e-mail os links das salas que vocês precisam para fazer a inscrição. Se nenhuma dessas duas opções funcionar, se vocês não receberem o e-mail, não conseguirem fazer a pesquisa lá no portal do cliente, nós temos uma terceira opção, terceira e quarta, na verdade. A terceira vocês entrem no portal do cliente, no espaço fiscal, busquem nas últimas notícias o hot site da obrigação, ou do E-Social, ou da reforma trabalhista, e lá dentro também tem os links publicados. E, em último caso, nenhum caminho funcionou, vocês podem contatar o suporte ou os seus executivos de venda ou qualquer pessoa que vocês tenham comunicação dentro da TOTUS e a gente encaminha o link para vocês, tá? Mas não deixem de participar. Tivemos alteração no E-Social, com a publicação de um novo layout, tivemos alteração na reforma trabalhista com a publicação da medida provisória, então é importante que vocês saibam o que está acontecendo, tá? Esse evento, EFD Reinf Responde, está sendo gravado, então não precisam se preocupar, a gente vai publicar lá na comunidade @ do Proteus, na comunidade P @ do Proteus, vai ficar publicado lá o link. Mesmo assim, o marketing vai encaminhar um e-mail para vocês de pós-evento, divulgando
agradecendo, na verdade, a participação de vocês nesse evento e divulgando o link para que vocês possam baixar e assistir o vídeo novamente. Nós temos outras documentações também publicadas no portal TDN, referente ao REINF, referente ao E-Social, à reforma trabalhista, à nota fiscal 4.0. Existem vídeos no YouTube, na página da TOTUS, então, por falta de comunicação, vocês não vão deixar de entregar o arquivo, nenhuma dessas obrigações. A TOTUS tem feito muitas publicações, muitas divulgações a respeito dessas obrigações para o próximo ano. Fiquem atentos aí aos próximos eventos. Neste formato da EFD, para a EFD REINF, não acontece mais este ano, mas no próximo ano nós já temos mapeado, faremos pelo menos mais 2 eventos sobre a EFD REINF para atualizá-los sobre os acontecimentos que estão acontecendo lá no Fisco. Não sei se vocês sabem, alguns clientes nos questionaram muito durante essa semana de onde a gente obtém as informações, mas a TOTUS é empresa piloto da Receita Federal. Ela participa de todas as reuniões que acontecem em Brasília, em Minas, no Sul, na Bahia, todas as reuniões que acontecem sobre os projetos do E-Social, da EFD REINF, até mesmo da reforma trabalhista. A TOTUS participa enquanto empresa piloto da Receita Federal. Então, estamos dentro de todas as informações que são passadas nesses grupos. Esses grupos são os responsáveis por homologar o projeto, por fazer os testes de envio e recepção dos eventos. Ela é responsável por organizar a forma com a qual estes arquivos, essas obrigações acessórias, será introduzida no mercado para os contribuintes. Então, não se preocupem se de repente alguma informação que a gente passar, lógico, com autorização da Receita Federal, não estiver publicada ainda numa norma oficial. Com certeza ela será publicada, mas aí a publicação, a Receita depende não só dela, mas também do executivo, né, do próprio executivo. Por isso, às vezes, demora um pouquinho para realizar a publicação oficial. Mas ela vai sair, ok? Vamos começar no evento. Anotem essas datas, é importante. No final, eu relembro de novo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a EFD REINF e toda a sua especificidade, né, as suas características, os principais aspectos, os principais conceitos desta obrigação. Vamos entrar aí com um pouquinho do que é o arquivo, normas publicadas, prazos, eventos, layout, ADCTF Web e a sequência lógica da transmissão dessa obrigação. O que vem a ser, então, a EFD REINF? Né? Qual é o objetivo do fisco com esse governo, com esse arquivo, o que ele pretende fazer da EFD REINF para os contribuintes, para os tributos federais, né? o que eles estão almejando. A Receita Federal, eu não sei se vocês sabem, mas quando o projeto do E-Social começou a ser desenhado, quando ele começou a ser pensado pela Receita Federal, junto com outros órgãos, entes tributantes também, havia uma parte que era sobre pagamentos diversos feitos por documentos fiscais, feitos por recibos, por contratos, em que havia incidência de tributos federais. Uma vez que eu tenho incidência de tributos federais, eles deviam ir para o E-Social. Então, foram criados dentro do layout do E-Social vários eventos que traziam referência a notas, a recibos, todos aqueles documentos onde eu tinha incidência de algum tributo federal. O problema era a comunicação. Era difícil para a Receita Federal tratar sobre esses documentos, sobre esses pagamentos, porque não eram pagamentos à pessoa física, né? Não eram pagamentos provenientes de folha de pagamento, eram pagamentos de prestadores de serviço para prestadores de serviço. Então, fazê-los entender, o público que eu tinha lá
no E-Social é um público mais voltado para o departamento pessoal, para recursos humanos, fazê-los entender o funcionamento dessa sistemática de pagamento era muito complicado para a Receita. Então, eles optaram, naquela época, por trazer essas informações provenientes dos documentos fiscais, dos recibos, dos contratos, para um layout à parte, para um layout específico. E aí criou-se, na época, o SPED das retenções e agora a FD-REINF. Né? Do que ela trata? De pagamentos realizados de pessoas jurídicas para pessoas jurídicas. Pagamentos estes que incorrem na incidência de algum tributo federal, seja ele PIS, COFINS, FASEP ou contribuição previdenciária e até mesmo imposto de renda retido na fonte. Então, na FD-REINF, eu vou ter pagamentos diversos com a incidência de um desses tributos federais. A ideia também da Receita é que eu substitua arquivos que já existem hoje, arquivos que não correspondem mais à nossa atualidade, né? Então, eu vou trazer para dentro da FD-REINF, neste primeiro momento, a DIRF. Eu vou substituir a DIRF com a FD-REINF e também vou substituir a GFIP com a DCTF Web, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Quem cuida das informações destes pagamentos diversos que são realizados aí sobre os documentos fiscais, geralmente são os setores de contabilidade, de financeiro, controladoria, fiscal, depende aí de como a empresa se organizou e dividiu esses seus departamentos. Né? Então, ele não está voltado para os recursos humanos, e sim para áreas de controladoria, de financeiro, de contábil e de fiscal. Por isso, fez todo o sentido do mundo fazer um outro arquivo, um arquivo distinto do que está lá no E-Social. Quais são os objetivos, então, né? Qual é a finalidade da Receita Federal com este arquivo? É, primeiramente, demonstrar todos os valores de retenções dos tributos federais que ocorrem sobre os rendimentos pagos ou creditados e que não tenham relação de trabalho, que sejam feitos para prestadores de serviço, de tomadores de serviço ou para tomadores de serviço. Né? Esses pagamentos precisam ter a incidência de algum tributo federal ou de alguma contribuição social para que sejam levados para a FD-REINF. A escrituração será muito parecida com o que temos hoje no E-Social. Na verdade, o projeto é o mesmo. Então, ela será modularizada por eventos. Né? Então, eu vou ter cada bloco de informações distintas, separadas por um evento. Eu vou ter lá, em um evento 2010, por exemplo, os pagamentos feitos por prestadores de serviço. No 2020, os pagamentos feitos para tomadores de serviço. E aí eu posso ter múltiplas formas de transmissão. Eu não preciso, como é feito hoje no TXT, transmitir todos os eventos de uma única vez. Eu posso transmitir os eventos que são necessários ou os eventos que eu preciso ter uma data mensal para transmitir, e os outros eventos eu deixar somente para quando houver necessidade de transmissão. Então, fica mais fácil da Receita Federal controlar não só a transmissão, como as informações que ela precisa receber naquele momento. E essa escrituração modularizada fica muito mais fácil para o contribuinte visualizar as informações que ele tem dentro de cada evento, né? Controlar as informações que ele tem dentro de cada evento. Então, ele vai transmitindo ali de acordo com a obrigatoriedade legal para aquele evento. O objetivo principal do fisco, não só com a FD-REINF, mas com o E-Social também, é fazer com que o contribuinte tenha e faça uma confissão de dívida. Por quê? Porque eu tenho ali uma relação estrutural de perguntas, de questões
que estão ali dentro dos eventos, o contribuinte vai respondendo, vai informando aqueles dados e ele vai informar tudo que ele teve de compensação, tudo que ele teve de crédito, tudo que ele teve de processo, tudo que ele teve de nota emitida que teve retenção. Ele informando esses valores, a própria Receita vai fazer a consolidação das informações e vai mostrar para o contribuinte, no final, quanto ele deve de tributo. Se o contribuinte vai fazer o pagamento do valor total na sua integralidade ou não vai, não é a preocupação da Receita. A preocupação da Receita é que ela tenha o valor real de quanto aquele contribuinte deve, o que não acontece hoje. O principal ente tributante o principal e único, ente tributante da FD-REINF é a própria Receita Federal. Então, aqui, diferente do E-Social, nós temos um único ente tributante responsável pela obrigação. É ela que institui, é ela que estabelece e é ela quem determina o que o contribuinte deverá transmitir. Diferente do que acontece no E-Social, eu tenho 5 grandes órgãos que cada um vai lá e vai pegar o seu pedacinho. Aqui não. Aqui todas as informações serão para a própria Receita Federal. A única instrução normativa, a única norma, a única legislação que eu tenho publicada para a FD-REINF é a IN 1701 de 2017, que foi publicada esse ano lá por meados do mês de abril, mais ou menos, e ela veio a instituir a FD-REINF como obrigação acessória. Então, ela não traz nenhum detalhe do que deveria ser feito nesta obrigação. Ela apenas a institui enquanto obrigação, define quem são os seus contribuintes e quais as informações eles precisam enviar e a data de envio de cada informação. Mas ela não traz nenhum detalhamento de como vai funcionar, de quais são as principais regras da FD-REINF. Onde isso está? Isso está na publicação que a Receita Federal fez dos layouts e do manual. Então, hoje, o que nós temos de oficial? A Receita liberou a versão 1.2 do layout da FD-REINF e também liberou, na mesma época, as tabelas e as regras de validação. Também nessa versão, na versão 1.2. Mas ela ainda não liberou a publicação do manual. Então, o manual que nós temos lá publicado no sítio do SPED é o manual na versão 1.1 da FD-REINF. Muito cuidado quando vocês estiverem estudando esse layout, porque notem, eu tenho uma versão de layout na versão 1.2 e tenho uma versão de manual na versão 1.1, uma versão que já está defasada. Não há previsão para a publicação desse novo manual, mas a gente espera que ainda ocorra este ano, até o final do ano. Enquanto isso, deem prioridade na análise do layout. Não se apeguem muito nas informações que estão no manual. Eu já tenho um manual novo que a Receita já terminou de fazer, ela só ainda não publicou, ok? Além dessas versões que são publicadas, foi disponibilizado a semana passada, mais ou menos, lá no ambiente restrito de produção, as informações do layout na versão 1.2. Até então, tanto empresas quanto desenvolvedoras estavam testando na versão anterior, na versão 1.1. A semana passada eles liberaram a versão 1.2 do layout no ambiente restrito de produção. É um ambiente para testes, um ambiente para homologação dos eventos. Não estão todos os eventos disponíveis, apenas alguns eventos periódicos. Então, as empresas que já tiverem desenvolvido ou que já tiverem algum sistema próprio que desenvolveu o layout de algum evento, se esse evento estiver disponível, pode testar. Esse ambiente está aberto para todos os contribuintes e todas as desenvolvedoras de sistema desde o mês de agosto. Ficou aberto a princípio somente para as desenvolvedoras, mas depois foi disponibilizado para todos os clientes. Então, quem tiver algum evento pronto que queira testar, já pode utilizá-lo
na versão 1.2 do layout da FD-Reinf. Quem são os obrigados a prestar essas declarações, né, na FD-Reinf? Em primeiro lugar, as empresas sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. E aqui um adendo. No momento em que a FD-Reinf entrar em produção, o contribuinte deixa de transmitir essas informações no bloco P da FD Contribuições e passa a transmitir na FD-Reinf, né, no registro, no evento que lhe foi proposto. A Receita Federal vai publicar uma atualização do layout da EFD Contribuições antes da EFD-Reinf entrar em produção, pouco tempo antes. Ela vai publicar, ela vai descontinuar o que está lá na EFD-Reinf referente ao bloco P, né, vai extinguir aquela obrigatoriedade de se ter o bloco P lá e vai trazê-lo aqui para dentro da EFD-Reinf. É no mesmo layout? É do mesmo desenho, da mesma forma? Não. Primeiro, porque as linguagens são diferentes, e segundo, porque o registro vai evoluir, né? As informações que eu tenho lá hoje já não são mais suficientes para a Receita Federal, então ela foi redesenhada para ser trazida aqui para a EFD-Reinf. Não mudaram muitas coisas, não mudaram muitas informações, mas mudaram. Então o layout oficial é o que está hoje na EFD-Reinf. Além das empresas que fizeram a opção lá pela CPRB, também estão obrigadas à retenção dos impostos, à geração da EFD-Reinf. As empresas que tiverem retenção de imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS, PASEP, incidentes sobre pagamentos diversos feitos para pessoas jurídicas. Eu sou uma pessoa jurídica, mas o meu pagamento é feito para a pessoa física, ele é um terceiro, ele é um autônomo. Autônomo está no e-social. Ou então eu contratei um MEI e o meu pagamento é feito para o MEI. Ele entra na FD-Reinf? Não, ele entra também no e-social. Por quê? Porque a responsabilidade sobre a prestação, sobre a retenção das contribuições previdenciárias, tanto do MEI quanto dos autônomos, é da tomadora, não deles próprios. Então, por isso, essas informações foram para o e-social e não para a EFD-Reinf. Empresas que contratam serviços realizados por cessão de mão de obra ou empreitada também estão obrigadas a declarar as suas informações na EFD-Reinf. Todos os produtores rurais, pessoa jurídica ou agroindústria que comercializarem a sua produção com outras pessoas jurídicas também estão na FD-Reinf. Aqui uma observação: se a aquisição ou a comercialização for feito para pessoas físicas ou com pessoas físicas, mesmo que seja um grupo familiar, um produtor rural que pertence a um grupo familiar, eles são considerados pessoas físicas para a Receita Federal. Então, essas informações também estão no e-social e não na FD-Reinf. Associações desportivas que mantenham time de futebol profissional e que recebam valores para promover eventos, ou entidades que promovem eventos desportivos ligados a clubes de futebol profissional nestas associações desportivas, ambas estão obrigadas à entrega da EFD-Reinf. Como ficaram os prazos após o faseamento do e-social? Para vocês entenderem, só faz sentido a gente transmitir os eventos da EFD-Reinf, quando eu falo de retenção de tributos federais, quando eu também tiver transmitido lá do outro lado, no e-social, os eventos de retenção dos mesmos tributos federais na folha de pagamento.